professor Daniel Marques de História aqui do Super Concurso. Galera, aula de hoje, rebeliões regenciais. Daniel, não sei do que você está falando, então assiste a nossa aula sobre período regencial, beleza? Que eu explico tudo direitinho, mas vou recapitular para você, beleza? Bom, a gente falou que durante o período regencial, que é o período mais conturbado da história do Brasil, isso porque é um momento de transição entre o primeiro reinado e o segundo reinado, quando Dom Pedro I volta para Portugal e deixa aqui o seu filho apenas com 5 anos de idade, sem poder assumir, né, os regentes vão assumir. A gente falou a regência trina provisória, trina permanente, Una de Feijó, Araújo Lima, até o golpe da maioridade. Se você não viu, assiste a nossa aula sobre período regencial, beleza? Na aula de hoje sobre rebeliões regenciais, a gente vai falar sobre os movimentos, as rebeliões, evidentemente, que aconteceram durante esse momento tão conturbado, tão contestado da história do Brasil, tá? Bom, vamos lá. Primeiro eu queria dizer que se você quiser dar uma aprofundada no que a gente vai falar nessa aula aqui, já existe uma nossa aula, tá? Uma outra aula nossa, específica para essa, mas se você vai fazer o ERG também, vai fazer o Enem para a História do Brasil, o conteúdo é o mesmo, onde eu, inclusive, faço questões sobre rebeliões regenciais. Então, pode ir procurar no feed do Super Concurso Oficial, que você vai achar uma outra aula nossa, já está aí, tá? Sobre a rebeliões regenciais, onde eu dou algumas dicas além do que eu vou falar agora, e eu faço questões, que é importante para você que está se preparando para o seu concurso, para a sua prova, tá? Para o seu exame vestibular. Então, vamos começar. Bom, a primeira rebelião, a primeira revolta que eu vou separar aqui é a cabanagem, tá? A cabanagem tem esse nome por causa dos cabanos, tá? Cabano de cabana mesmo. Ela acontece aonde, Daniel? Ela acontece no Grão-Pará, ali a partir de 1834 e 35. E qual é o motivo que leva a essa revolta? O motivo é desigualdade social. A gente sabe que durante o período regencial há um abandono social muito grande, até porque é um momento mais conflituoso, mas o que acontece? A gente já sabe que o Nordeste, desde o fim do período açucareiro, a partir do começo da mineração, já vem sendo abandonado gradativamente desde a colônia pela administração colonial. No Império e a chegada da corte no Rio de Janeiro, a independência, o Nordeste é gradativamente abandonado na situação político-social. Isso faz com que a desigualdade social e a disputa política gere uma revolta que vai se chamar cabanagem no Grão-Pará, tá? Ela vai ser debelada, vai ser destituída. Na verdade, todas essas aqui, galera, vão ser destituídas, tá? Quando a gente for falar de umas em específico, aí eu vou dar uma separadinha e vou botar um asterisco, beleza? Balaiada. Balaiada na segunda. A balaiada acontece no Maranhão, tá? Também ali em 1836, se não me engano. E ela acontece por um motivo político, tá? Disputas internas políticas. Daniel, por que é tão comum ouvir falar sobre disputas políticas e elites locais? Porque a gente está num processo de abandono, né? A regência é uma grande confusão administrativa, e aí as províncias e os locais começam as suas elites coloniais, as suas elites agrárias e latifundiárias começam a disputar o poder. Então, esse abandono progressivo que acontece pela administração colonial no período regencial, que é o período de vácuo de poder, surgem várias revoltas, várias rebeliões locais com a vontade de impor o seu projeto político, tá? Na rebelião chamada Balaiada, que acontece no Maranhão, não é diferente, tá? Nós temos a Sabinada, tá? Só uma coisa, balaiada, balaio. Se você não sabe o que é balaio, pode perguntar aí para uma pessoa mais velha, para sua avó, para o seu avô, tenho certeza que ele vai saber. O que é o balaio de gado? Balaio é uma confusão, né? Porque balaio, originalmente, é a trança que você faz com a palha. Todo mundo já viu uma cesta de pão? Talvez essa seja de plástico, imitando o quê? Palha. O balaio é esse artesanato de trançado de palha, que é muito comum, que era muito comum no Maranhão. Daí os artesãos, a população mais pobre, que vivia inclusive do balaio, desse tipo de artesanato, vai ser a característica, por conta do lugar e das pessoas que faziam parte daquela região naquele momento. A Sabinada. Sabinada, movimento um pouquinho diferente, tá? É uma organização política que acontece na Bahia. A Sabinada também no mesmo momento, tá? Que as outras.
A Sabinada acontece na Bahia, liderada por Francisco Sabino. Não confundir com Fernando Sabino, escritor brasileiro. Francisco Sabino é médico baiano, né? E ele vai liderar um movimento que vai fazer o seguinte: aquele movimento da Sabinada, ele quer instituir um governo, percebam, tornar um governo próprio na Bahia até que Dom Pedro II assuma. É claro que isso não vai ser permitido, né? Mas essa é a ideia, estabelecer um governo autônomo até a volta de um imperador legítimo, nesse caso, a maioridade de Dom Pedro II. Sabinada. Farroupilha. Farroupilha e Malês são as duas mais diferentes, então eu vou fazer um adendozinho aqui, tá? Farroupilha. A Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, ela vai ser a rebelião regencial mais longa. Ela vai de 1835 até 1845 e ela vai acontecer no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, tá? Vamos lá, vamos tentar entender o que está acontecendo. É disputa local, política, mas também de um aspecto nacional. Por quê? Porque tem a ver com a elite latifundiária, que disputa a questão da carne que comercializa com o Uruguai e também os impostos colocados sobre o Rio Grande do Sul pelo Império Brasileiro. Isso gera um atrito entre os latifundiários rio-grandenses e o Império Brasileiro. Esse atrito vai se debelar, vai resultar na tentativa da independência do Rio Grande do Sul, né? A chamada República Piratini. Então, mais tarde vai ser República Rio-Grandense. Isso porque o Rio Grande do Sul consegue a sua independência em determinado momento. Então o Rio Grande do Sul se emancipa do Brasil na chamada Farroupilha. E por que Santa Catarina? Porque Santa Catarina também entra nesse processo, né? Se o Rio Grande do Sul vira a República Rio-Grandense, Santa Catarina vira a República Juliana, também emancipada, também independente do Brasil. Fala, caramba, Então, o que acontece é que o movimento para tentar fazer com que Rio Grande do Sul e Santa Catarina voltem a integrar o território brasileiro oficial é um esforço grande. Isso significa que eles têm algumas de seus objetivos alcançados, né? A gente sabe que Duque de Caxias, militar, foi importante porque ele foi enviado a vários desses momentos, né, movimentos de rebeliões e revoltas, para tentar pacificar. Por isso chamado, inclusive, pacificador. A gente sabe que ele não era tão na paz assim, porque ele provoca vários assassinatos, vários massacres populares. E naquele que a gente esperaria que ele cometesse o maior massacre ou fosse liderado, não foi. Foi no diálogo. Isso porque não era uma elite pequena e nem era a população. Quem era? Era a elite agrária rio-grandense, que era muito forte, né? Então, na iminência de perder uma parte importante do território brasileiro, o diálogo entre elites acaba funcionando e alguns dos objetivos de Farroupilha estão atendidos, né? Isso faz com que o Rio Grande do Sul volte, assim como Santa Catarina, a integrar o cenário territorial brasileiro. E nós temos a Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês é a rebelião mais diferente daqui, né? Por que ela é diferente? Porque ela é uma rebelião escrava que acontece na Bahia. A única rebelião de caráter popular escravo, né? Mais popular do que isso é impossível, tá? Todas elas são debeladas. Só um asterístico aqui para Farroupilha, né? Que tem alguns dos seus objetivos atendidos. Tá? Eu falo melhor disso num vídeo onde eu faço questões sobre as rebeliões regenciais. Então, se você ainda está com alguma dúvida, quer reforçar, quer estudar melhor sobre isso, pode procurar no nosso feed de vídeos aí, que você vai encontrar uma aula minha sobre rebeliões regenciais, onde eu faço questões, onde eu faço alguns asterísticos, alguns comentários específicos. Então, já é uma aula dupla para você, né? Se você tem alguma dificuldade para entender, vá lá nessa aula que eu tenho certeza que você vai sanar suas dúvidas. Beleza? Então, dica para estudar. Perceber principalmente o período de regência Una de Feijó, tá? Que é o que a gente está falando aqui. Se você não entendeu, vê o vídeo anterior, da aula anterior. Então, dá uma olhadinha sobre a aula sobre o período regencial que você vai entender período de Una de Feijó e você vai entender por que desse caos todo, tá? A gente já falou na nossa aula de período regencial sobre o golpe da maioridade e a nossa próxima aula vai falar sobre isso. Vai falar sobre o segundo reinado, tá? O começo do segundo reinado e as expectativas, as políticas externas, como é que isso funciona. Show? Bons estudos a vocês e um forte abraço!